Muito bem, vamos começar então a congregação falando do planejamento estratégico do IMEC. Como sempre, todos os itens que a gente tem passado aqui, primeiro a gente coloca no expediente, não só para ampla divulgação, mas também para discussão e debate, e também não só aqui, mas para que a comunidade tenha um tempo para amadurecer, para dar sugestões, tanto aqui como fora da congregação. Em algum momento, então, quando a gente achar que está maduro, a gente passa para a ordem do dia para que seja matéria de deliberação propriamente, ok? Então, eu quero, antes de tudo, agradecer muito o professor Alberto Sá, que está no exterior. Ele é o coordenador desse item, um dos 12 itens do planejamento estratégico, sobre valorização do desempenho do corpo discente dos alunos, que é um tópico importantíssimo, tanto da graduação como da pós, e ele que coordenou, e ele se dispôs a, por MIT do exterior, estar presente aqui na nossa congregação. Obrigado, Alberto, bem-vindo e obrigado. Então, vou pedir para que ele faça uma apresentação breve do relatório e da proposta, para depois a gente fazer discussão, comentários, etc. Como eu insisto, não só hoje, como depois, antes de entrar para a ordem do dia. Quer dizer, a gente tem um mês ou dois para que isso seja discutido, conversado. Roberto, obrigado mais uma vez. Com a Que é palavra. isso. Obrigado, Paulo. É bom ver todo mundo aí, todo mundo de máscara, se protegendo. É bom isso aí. No Planes, um dos itens que foram destacados para que a gente elaborasse a proposta foi exatamente esse que o Paulo disse, né, de políticas, implementação de políticas de valorização e desempenho decente, e a comissão que foi encarregada desse item, ela foi composta pelo Marco Jardim, pela Tatiana Benalha, da Estatística, pelo Guilherme Tavares da Silva, que era o representante discente, que já se formou, ele não está mais no IMEC, ele se doutorou, eu era aluno do Ricardo Martins, e eu era o presidente, né? Talvez vocês não se lembrem, mas o planejamento estratégico foi antes da pandemia, né? Então a nossa ideia era propor isso antes, mas pela natureza da nossa proposta, que é essencialmente um prêmio, vários prêmios, como vocês vão ver, a gente achou melhor esperar que a gente voltasse à normalidade, porque não fazia muito sentido nos últimos 2 anos que a gente implementasse nenhum tipo de prêmio de desempenho, né? Na verdade, a nossa comissão, a gente só não propõe um prêmio, a gente fez um relatório onde a gente elenca algumas ações que a gente acha pertinente e alguns problemas, né? E todo esse material está entregue, eu vi, está na ata e eu acho que vocês receberam. Eu vou comentar rapidamente, né? Eu vou deixar para falar para o prêmio para o final, porque o prêmio é uma coisa mais concreta e a gente tem uma proposta de implementação já, né? Então, eu me lembro nessa discussão que ela ficou aberta para toda a comunidade do IMEC. A gente tinha uma webpage que a gente coletou uma série de propostas e de sugestões interessantes, né? Uma coisa que nos pareceu ser de fácil implementação é que o IMEC, quando eu falo IMEC, eu não quero dizer diretoria do IMEC, eu digo IMEC como comunidade, certo? Que o IMEC fomentasse mais as atividades tipo simpósio científico. A gente já tem um simpósio muito bem estruturado, que funciona razoavelmente bem, que é o encontro de pós-graduação, né? A ideia era ter alguma atividade desse tipo voltada à graduação, né? Que o grosso dos nossos alunos são alunos de graduação. A ideia era ter um evento dessa natureza voltado para os estudantes de graduação. Isso pode ser feito facilmente para os estudantes que estão envolvidos em atividades do tipo iniciação científica, iniciação à docência. Então, a gente concluiu que essas atividades de simpósio científico, elas funcionam como motivação, né? Os alunos se envolvem nisso e se envolvendo na organização desses simpósios, eles se desenvolvem. Então, é certamente uma experiência que vale a pena, né?
A gente não propõe nenhuma ação específica para isso, a gente simplesmente sugere que isso é uma coisa que deve ser fomentada. Na nossa visão, isso deve ser discutido e uma eventual implementação deve partir de dentro das comissões de graduação, né? O coordenador de ensino pode organizar alguma coisa nesse sentido, e isso o local natural para que essas propostas sejam discutidas são as comissões de graduação. Um outro ponto fundamental que nós relatamos o que a gente chama aqui de as repetidas demonstrações de baixo rendimento, né? Esse é um problema crônico, não só do IMEC, mas de todos os institutos que pegam o grosso da carga didática básica dos primeiros anos dos cursos de exatas. A gente sabe disso, né? Então, o IMEC, a física, a química, a gente tem problema complicadíssimo com excesso de reprovações, né? Eu me lembro quando eu ia na comissão de graduação, os terrores eram o curso de Física 3 e Cálculo 1, né? Então, a quantidade de alunos reprovados era uma coisa assim espantosa. E nós sabemos que o problema é um pouco mais básico, tem mais a ver com a condição com que o aluno chega na universidade do que com qualquer outra estratégia de ensino, de cálculo, uma coisa assim, né? O que fazer numa situação dessa? Ora, a gente não sabe, tá certo? Antes da pandemia, a gente tinha aquele programa de acompanhamento dos alunos com dificuldades. Eu não sei o que aconteceu com esse programa na pandemia. Eu tenho a impressão que ele, como tudo, ele acabou ficando meio em suspenso, assim, né? Mas na época era evidente que esse programa não se mostrava satisfatório, no sentido de que não conseguia corrigir esse problema, né? Esse é um problema grave, eu não tenho que repetir isso, por uma série de motivos, né? Porque você acaba consumindo recursos essenciais, né, para esse tipo de coisa, e também é uma frustração enorme para todo mundo envolvido, certo? É uma frustração para os professores, para os estudantes, né? Porque você não vê progresso, né? É uma coisa... nesse item, a gente não propõe nada específico. Agora, a gente acha que é um ponto fundamental e importante que merece também algum tipo de ação de estudo. A gente, para que a gente consiga propor alguma coisa, você tem que ter um diagnóstico minimamente preciso. Para ter esse diagnóstico minimamente preciso, a gente tem que coletar dados, comparar com outros lugares e tudo mais, certo? Então, isso é um trabalho longo e que deve envolver uma outra comissão, um grupo de trabalho, e, novamente, o local adequado para que isso seja discutido são as comissões de graduação, né? Muito bem. A gente tem uma proposta muito concreta de implementação relativamente fácil, que é a implementação disso que a gente chamou dos prêmios de reconhecimento de excelência discente, né? A ideia por trás disso é que reconhecer desempenho excelente é uma maneira de você motivar os estudantes. A gente está descrito exatamente qual o formato do prêmio que a gente propõe. Esses prêmios, eles não é o prêmio para o melhor, certo? É sempre um grupo. O prêmio tem que ser minimamente inclusivo para que ele funcione como elemento motivador, né? Muitas vezes você dá um prêmio para o melhor estudante, o efeito você acaba deixando o terceiro, o quarto e o quinto desmotivado. Então, a ideia é que você reconheça o desempenho de uma certa porcentagem dos estudantes e que você reconheça isso com um prêmio que é dado numa cerimônia, pode ser na congregação, por exemplo, né? E o estudante pode usar isso para colocar no seu currículo, né? A gente dá pouca importância para isso, mas tem outras áreas, por exemplo, na economia, que eles têm prêmios desses funcionando há muitos anos, né? E é motivo de orgulho para o camarada dizer que ele,
no primeiro ano ele recebeu o prêmio, em geral tem nomes, né? Ele recebeu o prêmio porque era dado para o estudante que tinha o melhor desempenho, sei lá, no curso de economia do Brasil, alguma coisa assim. A gente não tem esse hábito, a gente não tem essa política. Isso é uma coisa que pode ser feita de maneira simples, e nós achamos, pela experiência que a gente vê em outros lugares, que isso pode vir a ter um impacto positivo para motivar os estudantes, né? Isso está na justificativa. A gente propõe um certo número de prêmios aqui, mas, de novo, né, isso está aberto a qualquer outro tipo de sugestão, né? Um prêmio em particular que a gente propõe assim com um pouco mais de concretude, né? É o prêmio que a gente sugere até um nome para ele, que seria o prêmio Alcibiades de reconhecimento de excelência para alunos do cursão. Eu acho que eu não tenho que explicar por que a gente sugere que tem o nome do Rigas. O Rigas é uma pessoa sabidamente ligada à história do cursão, né? Sempre em contato com os alunos ingressantes, né? E a ideia desse prêmio é que é um prêmio que é por CR, né? E a ideia é que todo ano, no momento que o estudante faz a opção do curso, que é no terceiro semestre, a gente, no IMEC, a gente deu o prêmio para os 5 melhores CRs daquela turma. Por CR, nada mais, né? E esse prêmio receberia o nome de Prêmio Alcibiades. A gente tem outras propostas, né, obviamente. Você pode premiar alunos de destaque que se formam, né? Então, alunos de destaque que se formam no curso de matemática aplicada. Que destaque é esse? Olha, a gente de propósito não propõe nenhum critério, a gente deixa a comissão de graduação decidir esse critério. Porque a comissão de graduação pode premiar da maneira que ela quiser, né? Ela pode levar em conta aspectos de inclusão social e coisas assim. No prêmio do cursão, não, é só CR. Então, esse a gente... o único critério é CR, né? Agora, isso não exclui que nos outros prêmios você use outros critérios, né? Enfim, é isso. E a gente propõe também que seja feito para pós-graduação. A gente sugere que, por exemplo, o estudante que ganhe o prêmio de formatura de destaque, né? Note que eu estou tomando muito cuidado com as palavras. Eu não quero falar melhor CR, nem melhor. A única coisa objetiva é no cursão. O resto não, tá certo? O resto é critério da comissão de graduação. Mas que esse estudante que receba o prêmio de destaque de formatura, ele poderia, por exemplo, ter algum tipo de vantagem na pós-graduação. Ele podia ser aceito direto na pós-graduação, né? Talvez com bolsa, não sei. Mas isso não cabe a gente discutir. Isso, eu acho que, novamente, o local pertinente de ser discutido são as comissões de graduação, e nesse caso em particular que envolve a pós-graduação, tem que envolver também a comissão de pós-graduação, né? A nossa proposta concreta é essa do prêmio do cursão, e por ser um prêmio de CR, obviamente não tem muito sentido a gente contar esses 2 anos de pandemia. Mas a partir de agora, sim, né? Então, a gente propõe que se considere a possibilidade de implementar já no ano que vem. Então, que na primeira congregação do segundo semestre de 2023, o IMEC confira aos 5 melhores estudantes do cursão, os 5 maiores CRs do cursão, essa distinção, né? É isso. Conectou. Alberto, muito obrigado. Antes de eu fazer os comentários, vamos abrir para comentários, discussões. Como eu disse, não se restringe só aqui. A gente continua isso ao longo do... Praticamente tem pelo menos 1 mês ou 2 para a gente conversar sobre isso. Mas gostaria de ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer para o professor Alberto Sá. Acho que é o momento certo. Sim, por favor.
Boa tarde a todos, primeiro. Tudo bem, professor? Eu queria agradecer as palavras, primeiramente, porque eu concordo com tudo que você falou. Cálculo 1 e Física 3 costuma ser um problema mesmo, até hoje. Eu acompanho bastante as turmas do cursão. E eu queria dar uma sugestão, na verdade. Você comentou Quem está falando? sobre... Sou eu, eu estou aqui atrás, espera aí. Beatriz, representante de... Eu não vou comentar nada, senão vocês vão ficar rindo de mim aqui, ok. Eu estava com a minha imagem pinada, assim, só estou vendo a minha cara aqui, não, agora, ok, continue, desculpa. Entendi, imagina, não tem problema. E eu acho super legal essa iniciativa de incentivar os discentes, porque realmente o baixo desempenho é um problema. E o que eu queria, na verdade, era dar uma sugestão. Você falou da premiação ser sobre os melhores CRs, e eu conversei com alguns dos meus colegas, né, eu sou do bacharelado em matemática, do curso 1, e eu acho que eu até coloquei essa sugestão, mas de ser pela variação de CR, justamente porque você comentou que tem muitos alunos que começam sem base, que às vezes vão mal nas primeiras disciplinas e coisas do gênero. Então, por exemplo, para um prêmio de formatura, se avaliar o primeiro CR que foi lançado do aluno e o último e fazer esse balanço, se às vezes não é até um critério mais legal de destaque, porque provavelmente é um aluno que começou com dificuldades e que foi superando essas dificuldades e conseguiu ter um bom desempenho no final do curso. Então, eu só queria deixar essa sugestão. Perfeito, concordo integralmente. Isso está contemplado na nossa proposta. Se você ler a nossa proposta, então tá, você vê que o CR é só usado para o prêmio que a gente propõe, que se chama Alcebiades, que é o prêmio que vai ser dado antes do aluno fazer a opção do curso, quando ele é do cursão ainda. O sujeito que está no terceiro semestre, ele não teve tempo ainda de mostrar uma melhora, né? Esse caso que você está propondo, que eu acho perfeitamente merecedor de reconhecimento, ele tem que ser usado no caso do estudante que conclui o curso. Quando ele conclui o curso, depois de 4 anos, você consegue avaliar essa curva de melhora, né? Você consegue ver que ele começou mal, eventualmente estava até no nosso grupo, que a gente chama de alunos com reprovações, certo? E ao longo do curso, ele melhorou muito. Essa é uma trajetória que deve ser premiada. Se você, que é a nossa proposta, se você propõe prêmios, né, para que motive estudante, você não pode deixar uma situação dessa fora de ser premiado. Porque é essa situação que faz toda a diferença de motivação. Né? Então, os prêmios de formatura não são dados por CR. Se você ler a nossa proposta está dizendo que as comissões de graduação utilizem o que quiser. A única coisa que a gente sugere é uma porcentagem de estudantes máxima e mínima de estudantes que vão ser premiados. Você não pode premiar todo mundo, porque senão você esvazia o prêmio. E você não pode premiar um só, porque isso, no final, não funciona como elemento motivador. Então, você tem que premiar um certo número, um extrato superior, você escolhe, quanto a gente sugere 10% e nunca menos do que 2%. Certo? Se tiver 2 formando, só ganha os 2, né? E não mais do que 10%. E nesse prêmio de final de curso, a ideia é levar em conta outras coisas além do CR. Né? A gente sabe que o CR só não faz um aluno bom. Né? Por certo, o CR não é condição nem necessária nem suficiente para você ter um aluno bom. Né? O problema é que eu volto a dizer, no terceiro semestre, quando o estudante está saindo do cursão e fazendo as opções, é o único elemento que você tem para comparar alunos. Você não tem nada mais. No final do semestre, no final do curso, não, você tem várias outras coisas. Né? Mas é isso, Beatriz. Obrigado. Isso está contemplado na nossa proposta. Então tá bom, muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Tem aqui inscrito o Samuel e o Terra Cunha. Samuel, por favor. Olá, Alberto, tudo bom? Fala, Samuel. Prazer vê-lo assim. Apreciei bastante a proposta, eu reforço e valorizo de fato que
as comissões de graduações, cabe às comissões de graduações uma avaliação muito mais detalhada, porque pode fazer acompanhamentos, tem ferramentas para isso, então eu acho muito bom que essa proposta caia exatamente nos ombros das comissões de graduação, então eu achei isso ótimo. Eu só tenho uma pergunta, e vocês certamente pensaram nisso, que esse prêmio é dado para, no terceiro semestre, quem faz as opções de matemática e matemática aplicada do cursão. Não. É aberto para todo mundo. Vai ser dado para os alunos que optarem pelo FGW também. Note que quando o estudante ainda está no curso 51, ele é um estudante nosso também. Então, essa é uma espécie de despedida. O estudante que vai eventualmente para o IFGW, ele está se despedindo do IMEC, né? Então, a ideia é cursão, né? Ok. Então, essa era a minha dúvida. Não sei se vocês já combinaram com o IFGW. Não precisa combinar com o FGW, a gente foi atrás disso. Isso é uma iniciativa do IMEC. O IMEC pode premiar o aluno de arte, se quiser. O IMEC pode premiar, inventar uma redação, um concurso de redação e premiar o aluno do IEL. A gente premia quem a gente quiser. A gente não precisa nem premiar aluno, tá certo? Então, a vantagem de premiar o aluno do cursão é com o aluno que é nosso também. Né? O aluno que é nosso também. E o incentivo para eles virem para cá. Mas é claro. É claro, ele vai ser recebido com gala na cerimônia da congregação do IMEC, não do IFGW. Ok. Obrigado, Samuel. Terra Cunha. Ok. Alberto, se eu não me engano, você falou um pouquinho dos eventos científicos organizados por estudantes. Sim. É lembrar que a gente já tem aquele monte de semanas que já fazem mais ou menos isso, podem ser mais e mais estimuladas, mas elas já estão fazendo um papel legal. Sim, aí. Mas o comentário é que tem pouco espaço para aluno de graduação. Ok, acho que precisa ser estimulado, concordo. E aí, em especial, para o prêmio Alcibiades Rigas, que eu também acho o nome perfeito, eu vou um pouco na direção da Beatriz, acho que dá para melhorar um pouquinho a redação, né? Vocês têm toda a razão que o ingrediente único, basicamente, esperado desses estudantes são o desempenho nas disciplinas, mas deve dar para melhorar um pouquinho se, ao invés de usar o CR propriamente dito, que é uma coisa pré-definida e que envolve todas as disciplinas e etc. e tal, possa-se elencar, talvez, todas as disciplinas sugeridas para os 3 semestres do cursão, mas só elas e só elas, e provavelmente com pesos crescentes, tipo 1, 2, 3, para nota no primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, porque isso deixa o prêmio mais aberto, né, a possibilidade de ganhar o prêmio está mais aberto até o último semestre, e pode resgatar um pouco desses que começam claudicantes, mas rapidamente já se integram e passam a avançar bastante. Pode ser feito. Se você notar, você diz que a gente não diz como é que a gente calcula isso, né? Obviamente, a gente fez algumas simulações muito assim, na diagonal, certo? E premiando 5 alunos, você vai sempre premiar os 5 melhores CRs. Não adianta, se você quiser dar maior peso para o cálculo 3, tirar os labs, você vai premiar sempre os mesmos 5. Porque os alunos do cursão têm o topo do CF, os alunos do cursão, tipicamente tem um desempenho muito homogêneo. Assim, né? Mas eu acho que como calcular esses números, isso pode ser discutido, e eu não tenho strong feelings nem a favor, nem contra nada. Assim, a gente pode discutir qualquer coisa, tá certo? O Aurélio também pediu. Aurélio, por favor. Viu, Aurélio, deixa eu só complementar uma coisa para o Terra Cunha. A gente já tem uma espécie de CR oficial no terceiro semestre, que é o CR que é utilizado para seleção da engenharia física, né? Eu tenho a impressão que o CR da engenharia física é tudo peso, todas as disciplinas têm o mesmo peso, né?
E é importante que os alunos do cursão, todos eles fazem o mesmo conjunto de disciplinas, né? Então, a única coisa que eu acho que a gente tem que ter certeza é que a gente está comparando os alunos que têm as mesmas disciplinas, só isso, né? Você não pode permitir que o estudante se matricule num curso, sei lá, optativo, e que isso entre no cômputo do CR dele para efeito desse prêmio, da mesma maneira que essa disciplina não vai entrar na conta para a seleção da engenharia física. Muito bem. Aurélio? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alberto. Eu não sei, boa noite, né? Não, é tarde aqui ainda. A gente não tem horário de verão mais, né? Tá. Eu vou falar um pouquinho de pós-graduação, né, que você mencionou também. A pós-graduação tem alguma experiência com prêmio porque a CAPES exige, né? Tem o prêmio da CAPES, então a gente isso tem muitos anos, já escolhe, sei lá como definir isso, né, a melhor tese de doutorado todos os anos. No caso da aplicada, foi criado o prêmio para o mestrado também. É um prêmio só, mas sempre aparece menção honrosa, né, um jeito de premiar um pouquinho mais do que só uma defesa. Então, tenho alguma experiência e eu acho que o que está sendo proposto aí, pelo que eu entendi, no fim, é aumentar um pouquinho o escopo e premiar um pouquinho mais de alunos, o que não é nada complicado. Só me preocupou quando você mencionou bolsa. Cuidado, pode criar problemas legais, né? E como você mencionou aí do CR, né? Possivelmente o aluno que vai ganhar o prêmio já vai ter bolsa por outro caminho, né? Então talvez seja melhor evitar algo nesse sentido. Pode criar alguma confusão, né? Você mencionar que o prêmio amarram com a bolsa, que no fim a bolsa não é do programa, ela é institucional, ela vem da CAPES, vem do CNPq, sei lá. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas ideias, né? A ideia acho que é razoável, mas o caminho de atribuir bolsa tem umas regras e talvez a gente pode estar ferindo. Perfeito. Eu vou repetir. O único prêmio baseado em CR é o prêmio do terceiro semestre. E a única coisa que o aluno vai receber é a honraria. A gente não está propondo nada. A questão é os cursos de formatura, né? Então, aquele curso que vai premiar a excelência dos formandos dos cursos de bacharelado em matemática, licenciatura e tudo mais, certo? O que esses prêmios podem contemplar? Eles vão ter uma honraria também, né? E o que a gente sugere é que tem algum tipo de vantagem na pós-graduação. Se você olhar a nossa redação, a gente não está dizendo que dê bolsa, que dê algum tipo de vantagem. Por exemplo, ingresso na pós-graduação é uma coisa que a gente pode decidir como a gente quiser. Você não tem nada que te impeça de você dar uma vaga na pós-graduação para o estudante que teve o melhor desempenho no curso de graduação do bacharelado em matemática. Nada disso, né? Sobre as bolsas, tem lugar que dá bolsa, né? Agora, como é que eles fazem isso na prática? Eu não sei. Eu nem sei a origem da bolsa. De repente é bolsa que vem de fundos privados, eu não sei, né? Mas tem lugares que esse tipo de premiação te dá bolsa, né? Agora, não deve ser bolsa da CAPES do CNPq, eu sei disso. Inclusive, uma coisa que a gente sugere é, se você quiser dar uma pequena dotação econômica para esses prêmios, você pode ir atrás de doador que queira fazer isso e ter seu nome eternizado no prêmio, certo? Então, você pode criar um prêmio Ródia, sei lá. Talvez no IMEC não tenha sentido, mas na Química tem. E a Ródia, ela pode patrocinar isso e patrocina isso sem nenhum problema. Podia ser Petrobras, por exemplo. Pode, Petrobras certamente tem interesse no... Né? Sim, a gente tem que tomar com cuidado, inclusive vai ter que estar em edital, e tem que tomar cuidado que o IMEC está sendo meio que atacado na questão dos editais de seleção. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com redações aí. Né? Eu acho que incluir bolsa é um pouquinho... Sim, você tem razão. A única redação que a gente apresenta é a redação do prêmio
do cursão, só. O resto a gente sugere, e novamente, o local adequado para ser discutido isso, eu acho que são as comissões de graduação. Tá ótimo. Eu só estava... Perfeito. Não estamos Mas, decidindo nada você aqui, tem né? razão. Estou levantando algo que para pensar na hora de fazer uma redação final. Sem dúvida. Obrigado, Aurélio. O último que está pedindo a palavra é o professor Pedro. Eu não ouço. Agora está. Oi. Já cumprimentei 2 vezes você, não vou cumprimentar uma terceira, viu? Tá, já está. Tá? Então, o que eu quero fazer é uma pergunta, certo? Vocês estão prevendo que este assunto vai passar pelos departamentos? Não. Não. Formalmente não tem necessidade. Se a congregação quiser, de alguma maneira, ouvir para pedir sugestões, mas não precisa passar no departamento. A nossa proposta é que isso fosse discutido aqui na congregação. Né? Então vocês consideram que não deveria passar pelos departamentos? Isso seria não. A minha afirmação foi: não é necessário passar no departamento. Se a congregação achar que deve ouvir os departamentos, pode fazer isso. A nossa proposta foi enviada direto para a congregação, porque não existe exigência regimental de que você passe pelo departamento. Agora, se a gente não... Você não acha que democratizaria mais a discussão, ampliaria a discussão, Alberto? Eu acho que não, porque isso já ficou pendurado num webpage por 6 meses. Quer dizer, quem teve interesse em participar já participou, né? Se quiser devolver isso para os departamentos, eu não sou contra, pode fazer, mas é que eu sinceramente não vejo necessidade. Mas a gente não precisa fazer, mas se quiser passar, pode passar. Isso cabe à congregação aqui decidir isso. Né? Tá bom. Obrigado. Nada. Obrigado, Pedro. Obrigado, Alberto. Eu acho que estamos indo numa direção boa de levantar as propostas, sugestões. Acho que cada um tem seu ponto de vista e outras ideias e outras boas sugestões. Eu acho que a redação está muito interessante, muito boa. E acho que foram feitos comentários aqui que dá para a gente fazer, dá para incorporar várias ideias aqui. Acho que cada um ocorre. Um delas é fazer o CR relativo exclusivamente ao IMEC, por exemplo. Outro é com médias acima de um certo valor, você estipular, como tem experiência em outros lugares, estipular o prêmio Summa Cum Laude, Magna Cum Laude e Cum Laude. Isso independente da posição, não é classificatório. Acima de uma média 9,5, ele se forma Summa Cum Laude, alguma coisa parecida com isso. Enfim, a gente teve uma amostra e eu acho que a gente tem aqui dezenas de outras ideias. Eu acho que a comissão está na direção certa de pegar todas elas e tá cozinhando e está elaborando elas e acho que a comunidade está madura para estar conversando sobre isso. Acho que a proposta, o que foi comentado pelo professor Pedro, também não exclui as conversas que vêm dos departamentos. Acho que os departamentos que se sentirem, o que acham que precisam fazer, que façam a discussão em cada departamento. Eu acho que eu ouvi aqui bastante propostas, todas, para não dizer todas, os comentários muito interessantes e relevantes, todos os comentários que a gente viu. Então, eu quero agradecer também pelo fato de ser uma proposta inclusiva. Não é simplesmente premiar o melhor, mas, como já foi dito aqui, que seja inclusiva, inclusive com os casos mais baixos, né? Com os casos preocupantes de repetições, de falhas repetidas dos alunos, uma frase parecida com essa, reprovações repetidas e essa preocupação com o todo, com o bloco de alunos, que isso seja
motivador para todos os alunos e não só para os tops, que os tops já caminham sozinhos e não precisam desses prêmios, né? Está indo na direção do que a Beatriz comentou também. Então, Alberto, eu acho que está o momento agora da gente refletir, da comunidade está conversando, e a gente volta, então, para esse colegiado, volta para a congregação, quantas vezes for preciso, ou para o expediente, quando a gente achar que está maduro, a gente já coloca na ordem do dia para a deliberação. Eu acho importante que esse assunto fique na cabeça e nas conversas da comunidade, para a gente ir afunilando numa direção, convergir numa direção que a comissão possa estar fazendo uma versão final. Tá? Então, agradeço o Alberto por se predispor a essa conversa, agradeço o colegiado. Alberto, você quer falar mais alguma coisa? Não quero dizer mais nada. Eu digo que eu estou à disposição se precisar de alguma coisa. Nessas próximas interações, se quiserem envolver a comissão, eu tenho certeza que todos estão dispostos a participar, com exceção do Guilherme, que não está mais no IMEC, mas todos os outros membros da comissão estão dispostos. Então, pode contar conosco para as próximas interações. Eu acho importantíssimo contar com vocês. Eu sugeriria que a congregação contasse com o apoio de vocês, porque vocês têm mais informações do que o que está nos relatórios ou na proposta. Então, vocês estão centralizando isso e estão fazendo o trabalho de vocês. Eu sugeriria de centralizar em vocês. Podem contar conosco. A versão final. As próximas discussões, canalizar sugestões e encaminhar a versão final. Ok? Perfeito. Muito bom. Roberto, um abraço, obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Bom dia para vocês aí. Obrigado. Pessoal, muito bem, vamos continuar nosso expediente. Eu tenho aqui 3 informes muito rápidos. O primeiro deles é as boas-vindas para o novo chefe do Departamento de Matemática Aplicada, Marcos Vale. Bem-vindo, Marcos, à nossa equipe e sucesso. Vai ser um prazer trabalhar com você nos próximos meses. Para você, os próximos 2 anos, né? O seu mandato. O segundo, notícias da CEP e da CAD, dos colegiados da reitoria. Toda a demanda do IMEC foi aprovada nessa semana, nas reuniões de terça-feira. Em particular, da CEP foi homologado o resultado do concurso do Departamento de Estatística, e da CAD foi aprovadas as nomeações do professor Éder e do Etan, do Departamento de Matemática. O terceiro informe, que não é um informe, é um pedido. Nós tivemos um concurso para professor titular que foi bastante demorado, foi teve várias intercorrências, começou na gestão anterior e está com as intercorrências, e que eu não preciso entrar em detalhes, de pandemias, etc. Esse concurso foi feito e esse ano é um ano excepcional, que é um ano de eleição. Então, tem um prazo para aprovação, para homologação e nomeação. Tá? A partir dessa data, não pode-se fazer mais nomeação do funcionalismo público. Eu quero aproveitar e agradecer. A Luciana Gouveia e o Ricardo fizeram um mapa cronológico de como seria o calendário de aprovações, telefonaram para a Secretaria-Geral, falaram com a Ângela, que é a secretária-geral da reitoria, e confirmaram as datas que seria possível para que esse concurso entrasse na CIDD do dia 1º de junho, depois na CEP do dia 7 de junho, e nas contas que eles fizeram, se a gente fizer uma congregação extraordinária, na semana que vem, seria possível a gente cumprir esse cronograma. Tá?
Então, eu vou pedir para que todo mundo faça um esforço para que a gente faça uma congregação de pauta única, congregação de 5 minutos, para colocar em pauta a aprovação da congregação. Até a semana que vem, a gente espera ter os pareceres dos departamentos envolvidos, que é a matemática e a matemática aplicada, que já estão agendados, já estão com assembleia ou conselho agendados para antes disso. O que não pode é ter ad referendos acumulados, que com isso não pode chegar na CIDD com ad referendos acumulados. Senão a gente fazia e isso já tocava para frente. Então, para evitar isso, então a gente está fazendo uma força-tarefa, tanto os departamentos como a congregação. Dada essa situação inusitada de excepcionalidade, prazo, ano eleitoral, etc., e o prejuízo que causa não fazer isso, eu estou propondo que a gente faça a congregação híbrida. Então, para que alguém não precise se deslocar de casa até aqui para votar em 5 minutos, levantar a mão e voltar para casa, então que possa ser feito o voto via Meet. E quem estiver passando por aqui, fala, não, para mim é mais fácil ir lá, tal, vem aqui em 3 minutos, levanta a mão e pronto, e a gente resolve essa questão. Então, a gente tem muito problema de comunicação, de gravação para fazer a ata, mas para uma reunião curta, como a gente está prevendo para a semana que vem, uma reunião com pauta única, esse não é um problema sério. Tá? Eu estou justificando porque não se faz sempre híbrida, porque é uma dificuldade a comunicação, a gravação e atas depois. Mas, dada a excepcionalidade, então eu estou propondo que na semana que vem a gente faça isso. Então, eu gostaria de contar com todos vocês para a gente fazer essa aprovação e cumprir e dar certo esse calendário que a Luciana e o Ricardo fizeram. Ok? Obrigado, pessoal. Esse é o terceiro e último informe que eu queria, que não é informe, é um pedido, né? Continuando o expediente, vamos fazer a aprovação da ata da primeira reunião ordinária da congregação do dia 10 de fevereiro. Mais uma vez, eu tenho que pedir desculpas em nome da diretoria, que a gente tem a gente tem problemas que a gente conversou no CI sobre a Secretaria de Departamentos, que tem poucos funcionários. Bom, vários setores estão bastante sobrecarregados, e a preparação de atas é um deles, e é uma das coisas que a gente vem tendo que conviver, porque tá muito difícil e apertado. Os prazos estão muito rápido, muito concursos, etc. Tá? Então, eu peço desculpas em nome da diretoria e toda a administração do IMEC, para a gente estar votando a ata de fevereiro. O colegiado era outro, e todas as pessoas do colegiado antigo foram consultadas. O professor Plamen fez uma correção na linha 193, a grafia do nome dele, e a professora Tatiana também fez uma correção na linha 264. Corrigiu a grafia do Educarte, do nosso robozinho. Robozinho é com Z, então teve que corrigir. Né? Além dessas, eu estou projetando que essas são correções que já foram assimiladas. Então, a versão que eu vou colocar em votação é essa versão com essas correções. Alguém tem mais alguma correção? Sim, tem na linha 265, correção de um verbo, discorrer. Ok. Além dessas correções, alguém tem alguma observação para fazer? Bom, não tendo nenhuma manifestação, vou colocar em votação. Vou fazer votação. Não vou fazer votação ativa, não acho necessário. Alguém se manifesta? Alguém se abstém?
4. Contrários? Os favoráveis permaneçam como estão. Eu deveria ter começado com os favoráveis. É inexperiência, né? Depois de 3 anos e meio, né? Tá bem. Bom, 4 abstenções e nenhum voto contrário. Muito bem, aprovado, então, essa ata. Eu gostaria de perguntar, alguém mais quer se inscrever para o expediente? Jaime? Terra Cunha? Não? Quem mais? Ok. Mahendra. Ok, vamos começar então com... Não? Tá. Tá bem. Então, Jaime Terra Cunha. Começamos com o Jaime. Eu falo alto, mas... Não sai. Alô? Alô? Oi. Eu queria falar uma coisinha sobre a gravação. A gente tinha aqui a gravação da reunião, das transmissões, né? A gravação da congregação já é um hábito antigo, já vem de muito tempo, né? E aí, com a pandemia, quer dizer, além da gravação das reuniões híbridas, a gente começou a transmitir, né? Também a transmitir as reuniões. E, pelo que depois que eu conversei com algumas pessoas já na volta, e até li algumas manifestações de grupo de WhatsApp até, houve assim, digamos, as pessoas que não costumavam assistir congregação, porque afinal, sair da sua sala, vir até aqui, começar a assistir lá embaixo, né? Não era um hábito que as pessoas tinham, mas a partir do momento que ela era transmitida, várias pessoas começaram a assistir. Até ouvi falar até a história que é a TV Senado do IMEC, né? Enfim, mas vários começaram... fazer, vou assistir a congregação, né? Então, mas vários começaram a ter esse hábito e sentiram a falta agora que essas últimas reuniões não estão sendo transmitidas, né? E eu acho que isso aí, quer dizer, a comunidade se envolver, às vezes não precisa estar vendo presencialmente, mas poder assistir a congregação, tudo é uma coisa interessante. Eles estão vendo, e, por exemplo, e nem adianta, por exemplo, falar gravar, né? Porque ninguém é que nem jogo de futebol, né? Você vai falar, você grava o jogo, você vai ver depois o jogo, mesmo que você não saiba o resultado, né? Não adianta, né? Quer dizer, a coisa interessante é ver ao vivo, né? Então, o que eu queria pedir para a diretoria aqui, não sei, quer dizer, não deve ter uma dificuldade talvez tão grande, mas que voltasse, né, a essa prática de transmitir para a comunidade, né, do IMEC as reuniões da congregação. Né? Eu acho que é salutar, é bom todo mundo poder ver o que se discute, sem precisar necessariamente vir aqui, né? Ficar no conforto da sala, porque ao mesmo tempo que você trabalha, faz alguma coisa, você poder ver. Talvez tenha algum problema, sim. Mas, enfim, é isso que eu queria pedir, né, para a diretoria. Não, faz sentido, Jaime. Obrigado. Tem justamente o Ricardo vai falar de questões técnicas. A gente pretende fazer isso, mas a gente está em transição. Saímos do auditório, viemos para cá, então eu estou aqui de menino do computador, aqui, nessas 2 congregações também. Estamos ajeitando as coisas. Eu não estou ganhando isso. Mas assim que tiver tudo ajeitado, com as câmeras no lugar, a gente vai voltar à transmissão. Porque, na verdade, assim, a nossa gravação pelo Meet, ela é muito, quando usa o microfone, ela é muito melhor do que o gravadorzinho antigo que o pessoal usava. Então, já que a gente vai gravar pelo Meet, abrir o streaming não é um problema. Já está acertando detalhes técnicos aí, a ideia é fazer isso mesmo. Outra questão também é a sala, nesse nível, eu não consigo ver todos, e não são todos que me veem. Lá no fundo, o Gabriel, às vezes, fica eclipsado, então, eu acho... mas eu não consigo me esconder dele. E a visibilidade que a gente tem, a maneira a distribuição, enfim, a gente vai, vamos ver como fica entre essa sala e o auditório, o que as pessoas sentirem mais confortáveis, né? Mas obrigado, o Jaime pela pergunta e o Ricardo que tá atento a isso. Marcelo Terra Cunha. Bom, o meu é sobre outro assunto que já é transmitido, né? E, por outro lado, todo mundo é estimulado a aproveitar presencialmente os colóquios do IMEC. Foram reiniciados presencialmente já não lembro mais a data, mas foi semana passada ainda, né? Isso, semana passada, com Francesco Mercury, e teremos esse mês, na última quinta-feira do mês, a Jaqueline Mesquita vindo até aqui, e agora a tendência é ter todo mês.
quer dizer, julho não, mas venham, estimulem pessoas a vir, o coffee break é gostoso, tudo isso, e matemática bacana sendo discutida. Ok. Obrigado, Terra Cunha, por fazer propaganda do colóquio, é realmente interessante. Eu vou aproveitar e fazer um comentário que apareceu no CI, que eu acho pertinente, é que o horário parece que não é um horário muito conveniente, que não é muito bom para todos. O horário do almoço. Talvez a gente pudesse, ou você pegar a opinião de mais pessoas a respeito do horário. Porque eu acho uma coisa importantíssima a participação nesses colóquios de toda a comunidade. A participação de toda a comunidade. Então, acho às vezes uma pena a pessoa deixar de ir por causa do horário. Se pudesse otimizar, dependendo do horário. Estou te comunicando porque você não estava lá no CI. Agradeço e repasso a pergunta, e aí vale essencialmente as comissões de graduação e de pós-graduação pensarem conjuntamente. Porque a gente não quer, de maneira alguma, escolher um horário que prejudique naquele semestre, eventualmente, essa ou aquela disciplina, professores, etc. Então, a escolha já era prévia, né, dessas quintas-feiras na hora do almoço, desde que foi criado o colóquio, mas é super verdade que os lugares que costumam ter eventos desse tipo, que são duradouros, eles já são num horário que a comunidade entende como inviolável. Né? É aquele horário onde não há disciplina nenhuma e todo mundo deve, entre aspas, fazer a peregrinação àquela Meca e participar coletivamente. Mas aí eu passo a bola ao contrário. Tá? Eu acho que não cabe, ao contrário. Se vocês quiserem, a gente bate o martelo ali, mas aí vai ter a reclamação oposta, né? De eu não posso por isso, aquilo outro. Então, depois a gente pode conversar mais outras coordenações, etc. e tal, mas eu acho que só faz sentido evitar o horário do almoço, que eu também acho esquisitíssimo o coffee break no almoço, e etc. e tal, mas só faz sentido se tiver essa espécie de respeito da comunidade inteira por aquela janela de horário. Ok, obrigado, Marcelo. A gente volta a falar sobre isso. Tem várias ideias que podem surgir aqui, enquetes e coisas assim. Mas obrigado pela iniciativa, pela organização e boa vontade na condução. Pessoal, vamos passar para a ordem do dia. A mesa não tem destaque. Eu quero saber se alguém gostaria de destacar algum item da ordem do dia. Se não tiver nenhum destaque, vamos colocar votação em bloco do item 1 ao item, páginas e páginas aqui, mas listas de nomes, mas são listas necessárias, né? Então, até o item 10. Agora sim, votação na ordem certa, né? Votação não ativa, mas na ordem certa. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários e abstenções. Sim. Larissa, tinha que ter destacado. Por que você... A gente está fazendo abstenção de item separado para não destacar. Por isso a gente combinou com a congregação, porque eu também tenho dois que eu quero ver. A gente registra na ata depois. Só para os casos de conflito. Ok. Não, quem se destacar tem que discutir. Deve ser promoção da lista, alguma coisa. Deve ser conflito de interesse? Conflito de interesse? É concurso de promoção que eu estou inscrito. Então eu queria me abster nesses dois itens. 2.7 e 2.8. 2.7. Ok, mais alguém? Eu vou marcando. 2.8. Gabriel. Mesmos itens, tá?
Pode. Microfone. Uma pergunta. Os membros da congregação, eles estão por eles ou eles são representantes de classe? São representantes da Então não tem que se abster. Eu também acho, mas... eu sempre achei isso esquisito, eu me abstenho. Mas você não está aqui como você. Você não está trazendo o voto da classe, é isso? E não está aprovando sua promoção, está aprovando a abertura. Então, mas ela está aqui como representante de ZNS. Geralmente, ela não pode se abster. Ela tem que votar, porque ela deve ter conversado com a classe, se ela para votar. Filosoficamente eu concordo com você, mas se ela se sente melhor assim, eu respeito. Manda o suplente. Ela já é suplente. Então, assim. Fica complicado, porque para mim a abstenção, você está dizendo que aquilo ali não... Então, Lúcio, eu entendo, mas a gente vai sair disso rapidamente excluindo esses itens. 2.7, 2.8, eu concordo com você, mas a gente tem que sair desse imbróglio. O Ricardo... Eu me abstenho no 2.6 e no 10. 2.6 e no 10. Além desses, alguém quer fazer manifestação de abstenção? O Gabriel já fez também, tá? O mesmo da Larissa. O mesmo da Larissa. Ah, 2.6. Só 2.6? Ok. Pessoal, eu vou fazer a votação em separado do 2.6, 2.7 e 2.8. Já foi aprovado. 2.6, 2.7 e 2.8 em bloco. Posso fazer em bloco? Tem algum problema? Alguém vê algum problema? Então, favoráveis ao 2.6, 2.7 e 2.8, permaneça como estão. Abstenções, que já foram declaradas, é só da Larissa e do Gabriel. Contrários, tá. Eu vou considerar o restante, que de fato já foi feita a votação, o restante, a menos do item 10, como sendo aprovada. Tá? Para o item 10, a mesma coisa. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários e abstenção, além da do Ricardo, alguma outra abstenção? Então, aprovado todos os itens da pauta. Obrigado, gente. Boa tarde para todos. E até a semana que vem, então.